Senhor Presidente, senhores deputados, esta apreciação parlamentar do PSD surge no seguimento da publicação no passado dia 1 de maio do Decreto-Lei número 20 de 2020, diploma que estabelece um regime excepcional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos face à pandemia da doença Covid-19. Neste diploma prevê-se que os doentes diabéticos e hipertensos, entre outros, possam, quando sejam considerados de risco e o recurso ao teletrabalho não se revele possível, justificar a sua falta ao trabalho mediante declaração médica. Trata-se de um regime legal prudente, porque aplicável apenas a doentes de risco, e é um regime legal criterioso na medida em que condiciona a justificação da falta à apresentação da devida declaração médica. Acontece que, dias depois da publicação do referido diploma, o Governo fez publicar uma declaração de retificação, a qual deixou de incluir a diabetes e a hipertensão como doenças beneficiárias do regime excepcional de proteção. O Governo alterou o conteúdo e o sentido de um decreto-lei por via de uma retificação, sabendo bem que as retificações só são admissíveis exclusivamente para correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga. Ora, se o Governo queria retirar os diabéticos e os hipertensos do regime especial de proteção, só tinha uma solução, que era a de aprovar um novo decreto-lei. É assim que se procede num Estado de Direito Democrático. Mas importa também não esquecer a gravidade do comportamento institucional do Governo, já que ao alterar o conteúdo e o sentido do decreto-lei, através de uma simples declaração de retificação, o Executivo violou os poderes do Presidente da República, designadamente no que se refere ao controle político dos atos legislativos governamentais. É uma atitude de afronta ao chefe de Estado que para o PSD é absolutamente inaceitável. Senhor Presidente, senhores deputados, o que referi é grave, mas ainda há pior. É que a exclusão dos diabéticos e dos hipertensos deste regime excepcional de proteção desprotege objetivamente centenas de milhares de doentes, ignorando-se que o seu risco é acrescido perante a doença Covid-19, bem como a sua maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de complicações graves em caso de infecção pela referida doença. Voltamos por isso a relembrar ao Governo que as pessoas com doenças crónicas são um dos grupos mais vulneráveis ao desenvolvimento de complicações graves com a infecção Covid-19, como é, repito, o caso das pessoas com diabetes e com hipertensão. E o Governo não pode também ignorar que, apesar destes doentes poderem ter a sua doença controlada, tal não significa que não possam vir a descompensar, especialmente se forem infectados. Assim, no entender do Partido Social Democrata, devem ser os médicos assistentes a avaliar os doentes crónicos e a verificar as respectivas condições individuais de trabalho, sendo esse o contexto para a correta tomada de decisão de proteção. Por isso, não aceitamos esta injustificada decisão do Governo de retirar a diabetes e a hipertensão da lista de doenças beneficiárias do regime excepcional de proteção no âmbito da Covid-19 e muito menos pactuamos com a forma encoberta com que o Governo escolheu para levar a cabo tal alteração legislativa, que encaixa bem na expressão popular pela porta do cavalo. Propomos assim que o Governo cumpra exatamente aquilo com que se comprometeu no Decreto-Lei 20 de 2020, prevendo expressamente a possibilidade de justificação de faltas por parte dos doentes diabéticos e hipertensos que sejam considerados de risco e não possam recorrer ao teletrabalho. Para o PSD, estes doentes, os diabéticos e os hipertensos, não têm menos direitos que os restantes doentes crónicos. Acima de tudo, não merecem estes doentes que o Governo brinque com as suas expectativas, reconhecendo-lhes num dia direitos que lhes nega 3 dias depois, disse.